Olá, como anda a sua preparação para o vestibular? Tem estudado bastante? Tem lido questões de vestibulares anteriores? Bom, eu espero ajudar um pouquinho você na sua preparação para o Enem e para outros vestibulares com as dicas de hoje. Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Gu Oliveira para mais uma aula de filosofia. Bora? Muito bem, a questão que a gente vai trabalhar na aula de hoje é do Enem de 2019, né? Ou seja, do ano passado, né? Para quem está assistindo esse ano, né? Que a gente está se preparando para o Enem de 2020. É uma questão que trata de um filósofo muito importante, né? Um francês chamado Foucault. E você vai reparar, e vou colocar na tela para você a questão, e o livro de que é tirado esse trechinho é Ditos e Escritos 5, né? Ética, Sexualidade e Política. O Foucault foi um filósofo que teve uma obra bem extensa, né? Escreveu bastante. Muitas das suas aulas, né, eram transcritas, o que é bem interessante para nós, né, que temos a oportunidade de estudar o pensamento do Foucault, estudar a sua obra, poder ter acesso a esses escritos, né, a esses textos, facilita bastante o nosso trabalho, né, ajuda bastante. E nessa questão, né, que a gente vai usar para responder a questão de hoje, a gente tem alguns elementos interessantes aí da filosofia do Foucault. É lógico que a gente pode gravar uma aula mais elaborada sobre ele depois, mas aqui já tem algumas questões introdutórias bem importantes. Então ele diz assim, vamos lá? Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Bom, então olha que interessante, né? O trecho começa falando sobre essa ideia do sujeito, né? Então, o sujeito diz respeito a cada um na sua individualidade, né? A uma pessoa tomada particularmente. Então, um sujeito, será que existe uma forma universal de sujeito que a gente poderia encontrar em todos os lugares, a gente poderia até além, né, em todos os tempos? Será que vamos imaginar todas as pessoas. Será que existe uma identidade para o sujeito que pode ser encontrada em todo lugar ou em toda época? E aí ele vai colocando ideias aqui para a gente refletir. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição. Ou seja, nem sempre o sujeito se forma porque existe uma verdade universal sobre o que é o sujeito, né? Que existe já uma natureza do sujeito pronto. Então ele coloca ali duas dimensões interessantes, né? A partir das práticas de sujeição, ou seja, o sujeito, né, a sua identidade, ela se forma dentro dessas relações de poder, né, de dominação, da norma, e por outro lado, também em práticas de liberação, né, de uso de liberdade, de uso de pensar, né, de uso de reflexão. Mas é claro, ele coloca aqui no finalzinho do trecho que existe um certo meio cultural, né, um conjunto de regras, de estilos, de modos de pensar, de visões de mundo que são próprios de uma época. Então, quando você pensa em um sujeito particular e na formação da sua identidade, é importante levar em consideração o momento em que ele viveu, o lugar em que ele viveu, porque as regras que o cercam, porque as pessoas, né, o meio social em que ele convive, influenciam a formação da sua identidade, percebe? A formação da nossa identidade começa a partir da nossa relação com o outro. Você vê, pode ser aceitando uma norma, como ele coloca aqui, né, se sujeitando a ela, pode ser se rebelando contra ela, né, um ato ali de liberdade, de autonomia. Então, nesses movimentos, né, nessa relação com o meu eu e o outro, né, ou os outros, né, que existem, né, em sociedade, a gente constitui, né, o que ele vai chamar, o que pergunta aqui, né, no enunciado, na nossa identidade, né, a nossa subjetivação.
Então percebe, né? O nosso sujeito, né? A nossa identidade, ela é subjetiva. Aquilo, quem você é, né? Aquilo que você se torna, ele depende de uma série de fatores que são subjetivos. Então, analisando tudo isso, o enunciado vai perguntar então, o texto aponta que a subjetivação, se efetiva, né, ela acontece numa dimensão. Então tá bom, ó. Como acontece essa subjetivação? Como acontece esse processo, essa criação da nossa identidade, né, essa criação do nosso sujeito, né, do meu eu? Que lembrando, né, tem uma interação sempre com o outro. Então a gente tem 5 alternativas aqui. A. Legal, pautada em preceitos jurídicos, ou seja, é a lei que determina qual vai ser a identidade, né, a subjetividade de cada um. Racional, baseada em pressupostos lógicos, ou seja, todo mundo reflete de forma lógica, racional sobre quem será, sobre como se isso fosse um processo interno, né? Como se isso fosse uma reflexão interna. Né? Eu vou pensar sobre quem eu sou, vou decidir qual é a minha identidade e isso vai se desenvolvendo. C. Ela é contingencial, processada em interações sociais. Contingente significa uma coisa que é de um jeito, mas poderia ser de outro. E essa questão aqui é muito interessante, é processada em interações sociais. Então, ó, lembra o que ele estava dizendo no texto? Na minha relação com a norma, né, com as práticas de sujeição, na minha possibilidade de liberdade, né, na minha possibilidade de interagir, de ser eu mesmo, de interagir com o outro, eu posso me construir. E é óbvio, essa palavra, embora contingencial possa parecer um pouco estranha, né, quando a gente vai ler na prova, né, racional é uma palavra muito mais bonita, né, mas essa palavra contingente faz todo sentido. Porque o que ele está dizendo? Se você nasce, por exemplo, eu, Gustavo, né? Eu nasci na cidade de Cristina, em Minas Gerais, bem no interior, né? Em 1990. Tive toda a minha vida, né, minha família, os meus amigos, me mudei para Bragança Paulista, né, com 2 anos, vivi uma série de situações específicas, tive uma relação específica com um conjunto de normas, né, que existiam na minha casa, na minha escola, depois no meu trabalho, na faculdade, no meu encontro com as pessoas. Tudo isso que é contingente aconteceu dessa forma. Né? Tudo isso que aconteceu dessa forma mudou o Gustavo que eu sou hoje. Mas se cada uma dessas escolhas, né, desses caminhos tivesse sido diferente, teria sido de outra forma. E se minha família nunca tivesse mudado de Cristina quando eu tinha 2 anos de idade, como teria sido a minha vida? E se eu nunca tivesse feito filosofia, né, como teria sido a minha vida? Certo? Então é contingente. Tudo aquilo que nós vivemos, né, e a nossa interação com os outros vai moldando, né, a nossa personalidade. Então a alternativa C está correta, né, as outras também estão erradas, né? Transcendental na D, né? Ou seja, efetivado em princípios religiosos, ou seja, a religião define a sua identidade. A religião é muito importante na formação da nossa identidade, mas não é algo transcendente aqui, né? Algo transcendente seria algo que está além de nós, né? Por você ser religioso, automaticamente você já tem uma identidade pré-definida? Não, mesmo você sendo religioso, você é uma pessoa, né, com uma série de vivências, né, diferente das outras pessoas que dividem a mesma religião com você. Né? A sua subjetividade é diferente dos outros. Né? Então, isso daqui também não está certo. E, essencial, fundamentado em parâmetros substancialistas. Então, pensa na substância. Você tem um cérebro, você tem uma certa altura, né, uma certa constituição física, e de acordo com essa constituição física, de acordo com a matéria de que é feito o seu corpo, a sua identidade está pronta, está formada, né, de acordo com a sua genética, de acordo com o seu DNA, tudo aquilo que você é já está pré-determinado? Para o Foucault, não. Para o Foucault, então a alternativa C é a correta. Eu espero que a gente tenha aproveitado a aula de hoje, espero que a gente tenha aproveitado a dica. Bom, essa é a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, põe aqui embaixo
embaixo nos comentários qual é a sua dúvida, a sua sugestão. Se você gostou do vídeo e quer receber mais, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar quando o nosso próximo vídeo sair. A nossa próxima questão comentada, ou o nosso conceito, né, de filosofia importante, né, toda sexta-feira, ou um aviso, né, sobre o cronograma do Enem. Curte o vídeo para mostrar o seu apoio também. Abraço e beijos!